no final das contas, ninguém realmente se importa. Eu quero começar esse vídeo aqui falando para vocês que se você não se posicionar para uma coisa que você queira, não adianta, ninguém vai se importar. Se você não quiser fazer algo por você, não tem outra pessoa que possa fazer, entende? Eu sou Luana. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve. Não deixa de ativar o sininho, tá bom? E vamos lá para mais um vídeo comigo. Bom, para vocês, né? Tô trilhando aí um caminho, né? De mudanças. E esse caminho, ele não é um caminho fácil e rápido. Até porque eu não ganho dinheiro assim do dia pra noite, né? Então, eu tô trabalhando para isso acontecer. E aí, hoje eu vim aqui falar para você uma coisa muito importante, né? Que eu venho pensando, né? Durante esses dias, né? Ouvindo muitas coisas no YouTube. Eu consumo muito YouTube, né? Eu gosto muito dessa plataforma. Inclusive, tô até migrando mais para o YouTube e deixando um pouco de lado o Instagram. E pensando nisso, né? Eu falei assim, poxa, se eu não pensar no que eu quero de mudança para minha vida, para minha família, claro, meu esposo vai me auxiliar, né? Mas quem mais vai querer isso? Quem mais vai querer essa mudança se alguém não estiver disposto a iniciar, né? Por que eu tô falando isso? Porque, como já mencionei para vocês, né? Nós estamos endividados, nós não somos, né? Nós estamos num momento, né? E aí eu tava pensando, né? Comentei com vocês sobre lá o empréstimo que eu tinha com meu irmão, né? Já pagamos aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Agora é a sexta, né? Então, 7, 8, 9. Daqui 4 meses eu acabo, né? 5 contando com esse, porque eu ainda não efetuei o pagamento desse mês. E trilhando aquele pagamento para dívida, né? Que a gente tem, que meu nome tá no SPC, né? Na restrição. É um caminho longo, mas é um caminho que precisa ser trilhado, né? A gente precisa trilhar os nossos caminhos, precisa almejar, precisa ter um norte, precisa ter uma direção. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque se você não tiver definido isso na sua cabeça, você não vai fazer nada. Você vai continuar deslanchando, deslanchando, deslanchando. Então, trazendo isso, né, para vocês, se você não se importar com a sua vida financeira, com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a sua alimentação, com a sua casa, ninguém mais vai se importar. Porque a vida ela é única, é a vida de cada de cada um. Por mais que você tenha aí o seu cônjuge, você more com uma pessoa, você more com os seus pais, em algum momento você vai precisar trilhar o seu caminho sozinho. Em algum momento você vai precisar sair e viajar, né? Como falei para vocês, né, comecei ali fazendo a higienização e quero trazer um pouco dessa história, né? Esse mês agora vai fazer um ano que eu tô trabalhando com higienização e se tornou meu trabalho, né? É um trabalho satisfatório, é um trabalho cansativo, porém satisfatório. E lá em junho, né, de março até junho, mais ou menos, eu fiquei ali meio patinando e as contas acumulando e foi aquela loucura. E já tinha feito o curso, né, de higienização e já tinha produto, máquina, tudo, maquinário. E fiquei ali naquela patinação. E em conversa com uma amiga, né, ela falou para mim, por que você não vai trabalhar com higienização? E eu falei, não, eu vou trabalhar sozinha? Imagina, um trabalho pesado, né, não tem opção para isso, né? Falei para ela, não tem cogitação. Só que eu me vi com a conta do meu marido negativa. Com as contas, paga uma, deixa de pagar outra, paga uma... Gente, isso não é uma vida digna. Nós precisamos viver com dignidade, querer alguma coisa, almejar alguma coisa e trilhar um caminho para conquistar aquela coisa. E eu falei, poxa, meu, será? E aí ela me incentivou, ela me empurrou para isso, né? Eu digo que assim, ela foi como uma inspiração do Senhor, né? Ela cedeu o sofá dela para eu fazer o serviço, né? E ela falou, eu vou filmar e vou postar. E eu moro num condomínio, né?
Eu fiz ali o serviço da higienização dela, ela postou e o pessoal foi chamando, e um chamou, outro chamou, outro chamou, outro chamou, e já tô aí 1 ano. E nesse caminho, né, como a gente veio ali de um período de muitas dívidas, a gente começou a respirar, sabe assim? Vamos supor que você esteja ali numa situação bem difícil, e aí a gente começou a respirar. E nesse período, eu quero até trazer um fato que ocorreu para vocês entenderem melhor. Eu participo de um grupo de célula, né, na minha igreja, e numa dessas quintas-feiras, né, era uma pregação que falava sobre os poços, e aí um irmão falou assim, né, ele falou, antigamente, né, quando eu era criança, eu ajudava o meu pai a cavar os poços, né, e eu sempre naquilo, Senhor, será que é isso mesmo? E o Senhor falou comigo grandemente na palavra, através do livro de Josué, e depois falou grandemente ao meu coração. Porque eu falava assim, Senhor, eu faço, o dinheiro entra, mas eu não vejo, a gente fica patinando nisso. E o Senhor falou pra mim, assim, através da vida dele, né? O homem falando lá, o meu irmão falando em Cristo. Que quando a gente começa a cavar um poço, né? A gente vai cavando, até chegar lá onde tem água. Quando a gente alcança a água ela é suja, a água saloba. E aí você precisa ter mais um processo ali para aquela água saloba começar a se tornar uma água limpa. E ali, gente, eu pensei, poxa, a primeira água ela é saloba. Então, se você não se importar com isso, tipo, poxa, o começo ele vai ser difícil, você vai desistir. Imagina só, se eu tivesse pensado, não tá dando, eu vou parar. Será que a gente estaria vivenciando o que a gente vive hoje? Não, a gente já tá mais enforcado do que Tiradentes. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa, cada um no seu quadrado, precisa se importar com a situação que você está vivendo. Então, essa frase que começa aí, ninguém se importa, se você não estiver disposto a se importar com as coisas que você quer viver, ninguém mais vai se importar. E aí, naquele dia, eu pensei, amém, Senhor. Então, a primeira água, ela é saloba, mas eu tenho certeza que eu vou usufruir da água que flui, né? E que vai ali suprir, além do que já vem suprido, as necessidades da nossa casa, né? Eu creio, em nome de Jesus. E eu tenho certeza, né, que quando chegar no final do ano, eu vou trazer aqui outros vídeos para vocês. Até o final do ano vai ter muitos testemunhos, eu creio, que a gente vai glorificar ao Senhor por essa mudança. Mas ela precisa ter uma sequência, Então é isso, pessoal, hoje é o vídeo de hoje. Ninguém se importa, mas se você começar a se importar com aquilo que você quer viver, com certeza você vai ter uma vida nova, amém? Então fica com isso, não deixe de curtir o canal, envie esse vídeo para uma outra pessoa. Eu quero incentivar você a sair das dívidas, sabe, a trilhar um novo rumo, e é isso, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.